Hoje eu quero falar com vocês sobre a utilidade da unção. No livro de Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, tem um trecho da palavra que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sabe, nos tempos do Antigo Testamento, o leigo comum, que hoje nós o chamaríamos os crentes hoje, né? Chamaríamos os crentes. No Velho Testamento, eles não tinham unção dentro dele ou sobre ele. A presença de Deus era mantida fechada no Santo dos Santos no templo. A unção no Antigo Testamento, ela vinha sobre 3 indivíduos: o rei, o sacerdote e o profeta, a fim de capacitá-los a exercer seus respectivos cargos. Davi foi um homem agraciado com essas 3 unções. Ele era rei, sacerdote e profeta. As pessoas que receberam unção no Velho Testamento eram diferenciadas das demais, porque elas eram ungidas, e as pessoas ungidas passavam a servir a Deus e ao povo. Sabe, no Novo Testamento, Jesus ele foi ungido pelo próprio Deus, com todas as unções. Por isso que ele recebeu o nome de Cristo, que significa o ungido. E quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz, ou que ele fez, foi explicar qual era a sua missão aqui na terra. E ele leu exatamente o texto de Isaías, que é o mesmo do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19 ele diz: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E declarou em Lucas capítulo 4, versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, Jesus mostrou que as unções que estavam sobre a vida dele era para servir a Deus e ao povo. Você entendeu? Então, a pessoa, quando ela recebe dons, talentos, a unção vinda de Deus, a proposta de Deus é para que a pessoa possa buscar Ele em primeiro lugar. Subsequente, Ele não dá isso para as pessoas, para elas engavetá-las, guardar. Sabe, Deus escolheu você porque Ele quer usar você. Veja que Jesus, Ele prontificou e declarou-se que Ele era o Filho de Deus.
mas que havia uma proposta pela qual ele veio a esse mundo. E ele veio a esse mundo, conforme ele mesmo disse em Marcos 10:45, que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, ele veio aqui para dar a sua vida por quem? Ele veio aqui para salvar o pecador, para curar os doentes, para libertar os oprimidos. A consequência disso, ele estava transferindo isso, o poder, a autoridade, a unção, a nós, as pessoas chamadas, as pessoas escolhidas. Veja que ele disse: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Quer dizer, a finalidade dessa unção, desse dom, desse poder sobrenatural na sua vida, é para você pregar o Evangelho, para você contagiar outras pessoas. Mas na medida que não entendemos isso, na medida que nós não somos ousados a colocar isso em prática, automaticamente não é usado. Não sendo usado, não há frutos. Porque veja bem, quando Deus confia algo em nós, simplesmente a expectativa é que venhamos através disto produzir frutos. Sabe, a unção, o poder, o dom, a habilidade que Deus lhe deu para você, nós podemos, lembra daquela viúva que ela perdeu o marido, ela ficou viúva, e que o marido deixou ela em dificuldades financeiras, havia dívidas a serem pagas, mas ela não tinha herança, o marido não havia deixado nada. E ela foi falar com o profeta, lá em 2 Reis, no capítulo 4. Ela foi falar com o profeta, e o profeta Eliseu olhou para ela e perguntou para ela o que é que ela tinha. Ela disse: olha, lá na minha casa tem uma vasilha com um pouco de azeite. E o profeta disse para ela que ela deveria voltar para casa e procurar pela vizinhança, e as vizinhanças é juntar todas as vasilhas possíveis, porque o sobrenatural estaria acontecendo ali naquele dia. Assim ela fez. Ela foi para casa, mandou os filhos a juntar vasilhas, e dentro daquela casa ela pegou aquela vasilha que ela tinha, a única vasilha. Imagine isso. E enquanto mais ela usava aquela vasilha, mais óleo saía. Você sabia que se essa mulher estivesse viva até hoje, e tivesse vasilhas até hoje, ela estaria enchendo de óleo até hoje? Por quê? Quando Deus dá algo para você, o que Ele quer que você use. E aquela mulher usou a vasilha que ela tinha. E ela começou o quê? A encher vasilhas, de tal maneira que chegou uma hora que não havia mais vasilhas para serem enchidas. E o que aconteceu? O azeite parou.
ficou estagnado. Assim é o poder, é a unção, é o dom, é o talento que Deus nos deu. Se você não é capaz de usá-lo, você é negligente, pois Deus confia em você, porque quanto mais gastamos, quanto mais usamos, mais o poder aumenta, tá? Mais somos renovados por Deus. Sabe, Jesus disse em João, no capítulo 7, versículo 37, ele disse: quem crer em mim, versículo 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. No 39, ele explicou, ele disse: olha, eu estou falando a respeito do Espírito Santo. Ele disse: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, assim como ele desceu sobre mim. Então pense bem nisso. Sabe, Jesus disse: eu vim restaurar. Restaurar é colocar as pessoas de volta no caminho certo. Sabe, as pessoas, elas estão oprimidas, sobrecarregadas, tristes, abatidas, elas estão feridas na alma. Portanto, que a maior doença do ser humano é na alma. E a doença da alma só é curada quando ela é impactada por um poder sobrenatural. Enquanto o poder sobrenatural não entra, a pessoa vai continuar doente, vai continuar procurando recursos, vai procurando conselheiros, vai fazer campanhas e mais campanhas, enquanto a sua alma não for curada. Portanto, as pessoas estão doentes, e muito doentes. Há problemas complexos de inferioridade. As pessoas estão com raízes de amarguras. As pessoas estão sorrindo, mas ao mesmo tempo estão dormindo, triste, chorando amargamente, porque não estão encontrando solução para os seus problemas. Sabe, Jesus, ele disse: olha, o meu ministério, eu estou abrindo mão da minha profissão. Jesus tinha profissão, Jesus trabalhava como qualquer outra pessoa. Jesus trabalhou, Jesus teve os seus dias em que ele dormia, descansava, levantava de manhã, ia para o trabalho. E durante o tempo em que ele estava na atividade profissional, você não vê falar muito a respeito do que ele fez. Mas, quando chegou a hora, ele abandonou a vida profissional e aplicou-se ao seu ministério. E aí então ele começou o quê? A ajudar as pessoas que estavam vivendo uma vida terrível, leprosos, endemoniados, paralíticos, surdos, cegos, mudos. E ele deparou com a morte e ressuscitou, e mostrando meu ministério. E aí ele diz: se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que esta. Maiores do que esta. É a oportunidade que você tem de despertar, de descobrir qual é o dom, qual é a sua vocação,
qual o seu ministério, e aplicar e dedicar-se a ele, você vai ver almas se rendendo aos pés do Senhor, porque elas serão influenciadas por esse poder, por essa unção que está na sua vida. Quando nós propomos, o Conselho Regional se reúne, é pensando no crescimento da igreja. E por isso diz a palavra: santificai. Santificai, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que uns foram chamados para presbíteros, e o presbítero, que é presbítero, como diz as Sagradas Escrituras, a unção que está sobre ele. O apóstolo Tiago disse lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14: está doente alguém de vós? Chame os anciões, os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Você é presbítero? A tua unção é essa, o teu poder. Você precisa curar os doentes. E olha que diz mais, a palavra ainda diz mais: se houver cometido pecados, serão perdoados, e o doente ficará curado. Então você não pode ter medo quando você for desafiado por si mesmo. Quando oferecerem a oportunidade, alguém com câncer na fase terminal, não tenha medo. É a oportunidade de você colocar a mão sobre ele, de ungir ele, e de ver essa pessoa levantar do leito e ficar curada. A tua unção é de presbítero. Então dedique-se, aplique-se, use, para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas você sabe que muitas pessoas, elas precisam dessa ajuda, elas precisam de alívio, elas estão passando dores terríveis, e você pode curar ela. Você pode ser o remédio da vida dela. Muitas pessoas estão com consultas marcadas na UPA, exames, daqui a um ano. E você pode entrar nessa brecha. E através de você, o nome de Jesus ser glorificado. Você pode ser uma pessoa que pode se compadecer da outra, como foi aquele samaritano, lembra dele? Que ia de viagem e tinha ali um senhor que tinha sido assaltado e tinha ficado num estado tremendo, terrível, machucado, ferido, à beira da morte. Mas veja que alguém passou ali, colocou óleo nas feridas, azeite, colocou ele sobre o seu animal, levou até um local para cuidar dele. A sua missão é cuidar de pessoas, seu ministério é cuidar das pessoas, é fazer o bem às pessoas. Faça, porque a sua recompensa vem de Deus. Deus quer que você entende fazer essa obra. Sabe, quando você usa aquilo que Deus deu para você, o grande problema é fazer as pessoas entender a área dela, para que ela foi chamada.
e ela se dedicar completamente a isto. É aquele problema de João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Pense bem nisso. Conhecereis qual é o teu ministério. Conhecereis qual é a tua unção. Conhecereis qual é o teu dom. Que você vai fazer mais do que você está imaginando. Que você vai ajudar muito mais do que você já está ajudando. Sabe? Então, eu quero deixar essa palavra para você meditar nela, porque nós somos levantados para glorificar o nome de Jesus, para falar do nome de Jesus. E Jesus está sob o comando, o governo de tudo. Mas ao mesmo tempo, Ele está decepcionado com algumas pessoas. Algumas pessoas enterraram o seu talento, o seu ministério, enterraram o dom, enterraram a sua unção e não estão usando elas. Ele vai pedir conta disso, sabe? Ele vai pedir conta para você. Sabe, não tenha medo. Faça aquilo que o Espírito de Deus está mandando você fazer, que você será bem sucedido. Eu quero deixar essa palavra para você. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.